Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde, alegria e paz no coração. No vídeo tutorial de hoje, vamos falar sobre o ponto repolego. Esse ponto aí bem lindo, ornamental, que vocês estão vendo na tela. Quem é iniciante não se assusta, é um ponto muito simples de fazer, tá? E eu trouxe aqui então uma sugestão de linha para trabalhar esse ponto. Nós vamos trabalhar sem o bastidor e com linha de meada, 6 fios em degradê. Esse degradê ele vai de um bege, passando por caramelo até chegar no marrom. Ficou uma combinação linda, né? E também a linha torsal marrom escura vai entrar aí na jogada, nesse misto, para dar esse toque bem rústico. Mas vocês podem adaptar os materiais que vocês têm em casa. Quero deixar no card também como sugestão o ponto mosca, ficou uma aula ótima, o ponto cordãozinho, para que vocês possam construir esse solzinho que está aí, ó. Temos também nessa amostra o repolego em linha vermelha. Olha só, ficou mais delicado em uma única linha. E também vou deixar o ponto atrás, unido e com espaçamento para vocês aprenderem. Bora lá então, o nosso passo a passo detalhado que só tem aqui no canal Bordados Livres. Bora então, vamos começar a nossa aulinha. Gente, é importante vocês entenderem que estamos bordando sem bastidor para a gente treinar a habilidade aí de equilibrar o nosso ponto nas mãos. Vamos trabalhar da esquerda para a direita, com a linha para cima da linha do desenho. Eu gosto muito de usar a referência dos pontinhos ali, ó, dos espaços da trama do tecido, para determinar o tamanho do ponto. Então, o tamanho do ponto que você vai determinar ali no tecido, você vai voltar à metade desse tamanho. Ou seja, se eu contei ali 6 casinhas do tecido, eu vou voltar 3. Tá? Então, dependendo do tamanho que você determinar, você vai voltar ali com a agulha da direita para a esquerda, né? Agora, na linha do seu desenho. Ó. Que legal que ficou, dá para ver bem aí no vídeo o pontinho, o primeiro pontinho que nós fizemos, o mesmo movimento do ponto atrás, vocês perceberam? Só que agora a linha ficou para baixo da linha do desenho, tá? E agora é que vem o grande segredinho do repolego. Você não vai contar 6 fios de novo. Você vai contar 3. Você vai contar a distância da metade do tamanho do seu ponto. Nós vamos andando agora sempre com a referência de tamanho, que é a metade do tamanho do ponto. E aí, esse é o segredinho do ponto repolego, hein? Se você não sabia dessa, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque é só aqui que eu revelo aí 2 dicas de ouro para você fazer o seu bordado bem legal. Então, vamos voltar novamente com a agulha, olha lá, que legal. E vamos formar o ponto repolego. Olha aí, viu que bonito? Muito lindo, né, gente? Diz aqui para mim se vocês estão achando legal. Vamos caminhar mais um pouquinho, repetir mais uma vezinha o movimento do ponto, para vocês gravarem. Vamos aí, gente, usar o poder da observação. Eu sei que tem muita gente que já vai sair do vídeo agora. Já entendi como é que é, já sei fazer. Mas, gente, uma dica aqui de professora, tá? Quanto mais a gente usar o poder de observação da gente, né? Ter calma e tranquilidade, muito mais segurança a gente vai ter na hora de praticar. Você gosta de estudar pela internet os conteúdos de bordado? Assista vídeo de tudo que é natureza. Observe os vídeos rápidos, observe vídeos detalhados. Pegue o mesmo ponto e vá em vários canais, tá? Isso é muito importante porque enriquece o nosso cérebro com muita informação e conhecimento. Na hora de praticar fica muito mais fácil. Essa é a minha dica de ouro aí do vídeo. Se você gosta de ter independência para estudar bordado e aproveitar o máximo que tem aí, né, gente, de conteúdo gratuito antes de repente pagar um curso para fazer bordado, aproveita mesmo porque é isso aí. A internet a gente tem que usar a nosso favor, né? Então, feito aí o nosso movimento do ponto que vocês estão observando, agora nós vamos chegar num nível ali que vai
começar a aparecer o diferencial do degradê. Eu quero que vocês observem esse efeito visual e ficou muito lindo, gente, muito lindo. Outra dica importante, se vocês precisarem ajustar, ó, dar uma ajustadinha no tecido, né? Puxar um pouquinho a linha. Esse é o exercício da gente trabalhar sem bastidor. Evitar de repuxar o tecido, né, o fio demais, e também deixar solto demais. Então você vai encontrando ali o seu equilíbrio nas mãos, tá? Agora vai começar a aparecer o nosso degradê. Eu não sei, você gosta de degradê? Eu amo. Eu sou encantada com essas linhas que tem aí tons diferenciados, vai do mais claro para o mais escuro. São linhas que a gente pode explorar bastante nos pontos e conseguir um efeito muito lindo, viu? Deixa dar uma originalidade no trabalho, sabe? E misturar linha eu também adoro. Você gosta de misturar linha? Conta para mim no comentário, viu? Eu gosto muito de conversar com as minhas alunas e saber se vocês gostam de criar coisas diferentes, porque o bordado livre ele é um exercício ótimo para nossa criatividade, né? Para a gente pensar mesmo fora da caixinha, pensar diferente, viu? E é esse sempre o toque aí que eu vou trazer para vocês, tá? E vou sempre incentivar vocês a fazerem o diferente, tá bom? Então vamos finalizar ali o nosso trabalho, vamos passar a linha para baixo ali, né, para o verso do tecido. Mas olha lá como é que é, ó. É só caminhar a metade, ó, vou contar ali os 3 fiozinhos, né, e passar a linha para baixo. Agora eu não volto mais, ó, eu finalizo o ponto assim, ó. Caminho, né, a metade do ponto e finalizo. Atrás, olha lá, ó, porque também é chamado de ponto de amarra. Fica uma costura bem firme, gente, igual a máquina de costura, viu? É ótimo aí para dar acabamento em tecidos também, tá? Acabamento em bainha esse ponto. Vamos arrematar, eu vou arrematar ali do meu jeitinho, você pode fazer do seu. Eu gosto muito de dar nó, tá? Sou a mulher do nó, eu digo aqui nos vídeos. Eu adoro dar um nozinho porque, eu não sei, eu sinto mais segurança, tá? Dependendo do trabalho, a gente tem que lavar, né, muito. Quando é toalhinha de louça, então nem se fala, né? O nozinho é super importante. E vamos tirar agora a prova real. Vamos ver se o tecido ficou repuxado ou não. Olha lá. Ficou não, hein? A trama ficou bem comportada, gente. Que bacana. Ficou muito bom o trabalho, tá? Então, quanto mais vocês praticarem sem o bastidor, muito mais firmeza e segurança vocês vão ter em não deixar essa trama aí repuxar. Olha o colorido, que maravilha. Gostaram? Conta pra mim, viu? Se gostou, deixa o like. Eu desejo ter retribuído todo o carinho que eu recebo aqui no canal com essa aula, tá? Que vocês tenham amado também. Eu adorei estar aqui com vocês. O meu like é para você que ficou até aqui no final desta aula comigo. Minha gratidão. Tudo de melhor aí na sua vida, tá bom? Até a próxima aula, um grande beijo e que vocês possam soltar a criatividade com mais esse conhecimento. Tchau, tchau!